Olá pessoal, eu sou o professor Michel Corsi, estamos aqui para mais um bate-papo de física. No nosso último encontro nós conversamos um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme. Disse para vocês que era a parte 1. Conversamos sobre a noção de aceleração dentro do movimento retilíneo uniforme. Hoje eu venho para a parte 2, movimento retilíneo uniforme parte 2. E na parte 2 nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de velocidade, ou como é entendido a noção de velocidade dentro do movimento retilíneo uniforme. Legal? Então, pega o seu caderno aí e vem comigo. Olha só. Primeira coisa, eu vou fazer um lembrete no nosso último encontro. E no nosso último encontro nós percebemos, nós entendemos que a velocidade, quando variava no intervalo de tempo, isso era chamado de aceleração. A aceleração era a taxa da mudança ou da variação da velocidade. Só que no movimento retilíneo uniforme, esta variação é nula. Então está aqui. Variação é nula. Se essa variação é nula, o que acontece com a velocidade? Imagina, vamos lembrar. Estou de carro, piso no acelerador, a velocidade aumenta. Piso no freio, a velocidade diminui. Agora, se eu não piso nem no acelerador e nem no freio, vamos pensar então num carro automático. Eu aperto o piloto automático e vou embora. Eu não estou pisando nem no acelerador, nem no freio, eu tirei o pé. Se eu tiro o pé e deixo o meu carro no piloto automático, por exemplo, o que é que está acontecendo? Ele se desloca sempre com a mesma velocidade. E aí esta velocidade é chamada de velocidade constante. Por quê? Porque lembra que velocidade é um vetor, tem módulo, direção e sentido. E no movimento retilíneo uniforme, o módulo, que é o valor dela, não muda, a direção não muda e o sentido não muda. Anota, é o único movimento no qual nenhuma característica da velocidade se altera, nenhuma. Isso é extremamente importante. É um detalhe, mas é um detalhe muito importante. Agora, se você contar comigo, eu quero pensar no seguinte. Não vamos pensar no piloto automático, não. Eu quero que você pense comigo na seguinte questão. Você está de carro, dirigindo, pilotando, ou no banco do passageiro, se não tiver idade ou habilitação, e aí você está observando o velocímetro, o painel, ou digital, ou analógico, mas você está observando o velocímetro do carro. E ao observar o velocímetro, a cada instante você vê que o ponteiro está em um lugar. Essa é a grande ideia. Então, quando eu piso no acelerador, eu tenho uma velocidade, aí ela aumenta, e assim por diante. Agora, essa velocidade que muda a cada instante, eu chamo ela de velocidade instantânea. Que aqui na minha representação, no instante 1, eu tenho uma velocidade 1. No instante 2, eu tenho uma velocidade 2. No instante 3, eu tenho uma velocidade 3. Imaginemos nós que esta velocidade instantânea, eu até escrevi aqui que ela é o limite do ΔS sobre ΔT. Quando o meu ΔT vai para zero, você não precisa se ligar nisso não. A grande sacada aqui é você entender o quê? O que é esse limite aqui? Quando eu olho no relógio, não tem delta, não tem um intervalo de tempo, é o instante. Eu olhei, é naquele. Ou seja, quando o ΔT é muito pequeno, eu não tenho intervalo, eu tenho o instante. Naquele instante eu tenho aquela velocidade. No instante seguinte eu tenho aquela outra velocidade. Isso é velocidade instantânea. E aí, olha só, nós vimos no encontro passado uma aula sobre velocidade média. E nós vimos que velocidade média era um ΔS, um intervalo de deslocamento por um intervalo de tempo. Não era instante, era intervalo. E aí, um detalhe que a gente quase não escuta por aí, ou às vezes no livro didático está uma nota de rodapé lá embaixo, e a gente passa batido, correndo por ele, e não se atenta, é que neste movimento retilíneo uniforme, a velocidade instantânea, ela é igual, olha só, ela é igual à velocidade escalar média que a gente já estudou. Sempre. Então, se eu olhar no instante, a cada instante, eu olhar aquela velocidade,
ou eu fizer o ΔS total pelo ΔT total, tem que dar o mesmo valor. Tá? Esse é um detalhe importante do movimento retilíneo e uniforme. Bom, dito isso, que é um detalhe, que é um apêndice que às vezes as questões trazem numa alternativa embutido para a gente poder discutir, a gente precisa saber o seguinte: velocidade, ΔS por ΔT. É isso que você vai lembrar. Ah, Michel, mas a velocidade média era isso? Era. E aqui tem a mesma coisa. Não é a outra velocidade, é aquela. Tá? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Com a unidade você lembra, né? Metros por segundo. Se não lembra, anota aí. Metros por segundo. Muito bem. Meu, o que tem de diferente agora? O que tem de diferente é que nesse movimento a gente precisa olhar para ele e aprender a classificar ele. Tá? Porque só dizer que a velocidade é constante é muito simples. Ah, a velocidade é constante, acertei, pronto. Tá. Se ele tiver o ΔS e o ΔT, você calcula, você sabe quanto vale, inclusive, a velocidade. Aí eu te pergunto, nós podemos ter velocidade negativa? Sim ou não? Tá. E na maior parte das vezes que eu pergunto isso em sala para os meus alunos, alguns dizem não, outros dizem sim. E quando eles justificam o não, não pode, professor, por quê? Porque no velocímetro do carro acaba em zero, não passa para baixo do zero. E é isso que muita gente pensa, não dá para ter uma velocidade negativa, porque no velocímetro do carro começa no zero. Cuidado, muito cuidado, tá? Porque não é esse o conceito de negativo que eu estou dizendo, o que a gente está tentando trabalhar aqui. É possível sim ter uma velocidade negativa. Como? Olha para mim e olha comigo. Agora a gente vai aprender a classificar o movimento retilíneo uniforme. Eu tenho dois tipos de movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, eu desenhei uma trajetória. E é importante que você se atente para isso aqui. Ó. A minha trajetória está orientada neste sentido, da esquerda para a direita. Michel, como é que você sabe para onde é que a trajetória está orientada? Sabe quando você está fazendo uma viagem, numa pista, numa estrada, sei lá, Rio, São Paulo, por exemplo, e aí você, conforme vai viajando, você vai olhando no canto da estrada e você vai vendo as plaquinhas, quilômetro 10, quilômetro 150, quilômetro 200. Conforme esses quilômetros vão aumentando, isso significa que você está se deslocando no sentido da trajetória. Aqui eu coloquei posições, S igual a 10 metros, S igual a 20, S igual a 30, S igual a 40. Então, quando o meu carro, minha moto, meu veículo, minha partícula aqui na física se desloca, se move no mesmo sentido da trajetória, eu digo que o meu movimento ele é chamado de progressivo. Extremamente útil isso. Movimento progressivo. Se o meu movimento é progressivo, significa que o móvel está progredindo na trajetória. Então, quando eu fizer ΔS por ΔT, lembra? ΔS é o S final menos um S inicial. 40 menos 10 dá 30. Vai dar um valor positivo. Então, essa velocidade é chamada de positiva. Agora, imagine o seguinte, que eu tenho um carro, um móvel, um veículo, uma partícula, se deslocando no sentido contrário da trajetória agora. Como é que eu sei, Michel, que está no sentido contrário? Olha a placa no canto da estrada. Se o valor de uma placa para outra começar a diminuir, significa que você está retrocedendo na trajetória, você está voltando. E aí esse movimento desta partícula, que está no sentido contrário da trajetória, importante isso, movimento retrógrado, não é regressivo, apesar de algumas pessoas chamarem de regressivo. O conceito de regressão é muito utilizado em outra área do conhecimento. Então, o que a gente chama de retrógrado. Retrógrado significa ΔS sobre ΔT. ΔS, S final, menos S inicial. 10 menos 40 dá menos 30. Vai dar um valor negativo. Então, esta velocidade é negativa. Não é porque o velocímetro baixou de zero. Não. Mas é porque o móvel está se movendo, se movimentando no sentido contrário ao da trajetória. Então lembra, movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, beleza? Fechou. Ela pode ser positiva se o móvel estiver no mesmo sentido da trajetória.
movimento progressivo. E ela pode ser negativa se o móvel estiver no sentido contrário da trajetória, tá? Movimento retrógrado. Então hoje nós ficamos por aqui, tá? Espero que você tenha entendido, e se você curtiu, curte aí, compartilhe com seus amigos, e no nosso próximo encontro nós vamos conversar um pouquinho sobre a posição da partícula no movimento retilíneo e uniforme. Legal? Um grande abraço e até a próxima.